Fala, galera, é hora de falar do Timão porque o clima no Parque São Jorge mudou de vez. O Corinthians tem oficialmente um novo presidente, não dá pra dizer que foi exatamente uma surpresa, mas a história é cheia de detalhes. Depois de toda a turbulência envolvendo o afastamento e o impeachment de Augusto Melo, quem assume o cargo é Osmar Stabil, que até pouco tempo atrás era o primeiro vice-presidente que já vinha atuando como interino nesses últimos meses. Agora não tem mais interino, não tem rótulo provisório, ele é o presidente efetivo do Corinthians até o final de 2026. E olha só, pelo estatuto do clube, essa transição abre uma brecha curiosa. Como ele assumiu no meio do caminho, ele ainda pode concorrer nas eleições do fim de 2026, e caso seja escolhido novamente pelos sócios, pode se tornar um dos dirigentes com mais tempo de comando na história recente do Corinthians. Mas claro, isso é papo para daqui a algum tempo. Hoje o importante é entender como ele chegou até aqui, como foi essa votação e o que significa a presença dele no comando do Timão. Na votação do Conselho Deliberativo, que é um processo indireto, os sócios do clube não participaram. Quem decidiu foram os conselheiros, e de 264 votos válidos, Stabil levou uma maioria esmagadora, recebendo 199 votos. Uma verdadeira lavada em relação aos seus concorrentes. Roque Cittadini, que é um nome muito conhecido na política corintiana e que sempre provoca debates intensos entre os torcedores por causa das suas opiniões fortes, ficou bem atrás, com apenas 50 votos. Já André Castro, que tentou se apresentar como uma terceira via, como aquele cara de fora dos movimentos políticos mais polarizados, prometendo até aportes financeiros de cifras bilionárias, não teve força suficiente e acabou recebendo apenas 14 votos. Teve ainda um voto em branco que não alterou em nada o cenário. Esse resultado mostra bem como a máquina política do clube pesou a favor de Stabil. Ele já estava dentro, já vinha conversando com os conselheiros, já tinha o apoio de muita gente que participa do dia a dia do clube. Enquanto isso, nomes como o de André Castro despertavam mais curiosidade do torcedor comum, especialmente nas redes sociais, mas não tinham a mesma força política dentro do conselho. Castro falava em um aporte imediato para pagar dívidas, principalmente o Transferban, prometendo 500 milhões de reais logo de cara, mas a ideia acabou soando muito mais como um projeto distante do que uma solução prática no curto prazo. E aí pesou a desconfiança, porque por mais que o torcedor tenha se animado com essa promessa, internamente não havia a mesma confiança. Stabil, por outro lado, estava na cadeira desde o afastamento de Augusto Melo. Ele pegou o clube em crise, com incêndios para apagar em todas as áreas, e foi chamado de bombeiro por muitos. A situação financeira é delicada, o Transferban com a FIFA preocupa demais, e mesmo assim ele conseguiu, nesses 2 meses como interino, alguns avanços importantes. Uma das vitórias foi renovar o contrato com a Nike em condições melhores, o que traz um respiro financeiro em meio a tanta pressão. Ele também iniciou conversas para quitar dívidas mais urgentes e manteve o clube funcionando enquanto o cenário parecia ruir. Não é pouco, levando em conta que ele assumiu num momento de caos. Na primeira coletiva depois de ser eleito oficialmente, Stabil foi perguntado sobre vários pontos sensíveis. Um deles foi a situação de Fabinho Soldado, que vem sendo muito questionado pela torcida. Muita gente pedia a saída dele, mas Stabil foi direto. Não vai mexer no departamento de futebol agora, confia no trabalho que está sendo feito e acredita que a continuidade é o melhor caminho nesse momento. Ele também deixou claro que, por enquanto, não pretende nomear um novo diretor estatutário, cargo que está vago desde a saída de Rubão, mas não descartou que isso possa acontecer em breve. Outro assunto que dominou a entrevista foi o Transferban, especialmente a dívida com o Santos Laguna, que envolve o zagueiro Félix Torres. O clube mexicano endureceu porque, segundo eles, o Corinthians demorou demais para responder às tentativas de negociação. Stabil revelou que o Timão já fez 3 propostas oficiais e que a última está na mesa da FIFA, que agora tenta convencer o Santos Laguna a aceitar o pagamento de 70% da dívida. O problema é que esse valor ultrapassa os 40 milhões de reais, considerando juros, impostos e taxas. E mesmo assim o Corinthians não tem todo o dinheiro na mão. Se a FIFA convencer o clube mexicano, o Corinthians paga. Se não convencer, vai precisar buscar outra solução urgente,
Porque a janela está prestes a fechar e, sem resolver essa situação, o Timão não pode registrar reforços. Essa é a realidade que Stabil enfrenta no início do seu mandato. Ele não promete estrelas, não fala em grandes contratações imediatas, e quando foi questionado sobre o tipo de time que o Corinthians vai montar, respondeu com um discurso que resgata a história do clube. Disse que o Timão já foi campeão com elencos modestos, que a camisa é maior do que qualquer individualidade, e que não dá para medir a grandeza do Corinthians só pelo número de jogadores renomados no elenco. É aquele papo de manter os pés no chão, mas sem deixar de sonhar. O curioso é que, apesar de ainda ter pouca amostragem como gestor principal, Stabil já conseguiu mostrar firmeza em decisões pesadas. Ele pegou o clube num momento de instabilidade política e financeira, foi ganhando espaço e, agora, assume oficialmente com o respaldo do Conselho. A sensação é de que, por mais que o torcedor ainda não saiba exatamente qual será a marca da gestão dele, os bastidores acreditam que ele tem condições de conduzir essa reconstrução. E enquanto a política ferve, dentro de campo a semana promete ser daquelas para testar o coração do torcedor. O Corinthians entra em uma fase decisiva da Copa do Brasil e já começa com desfalques importantes. Para complicar ainda mais, o goleiro Hugo Souza foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, que vai enfrentar Chile e Bolívia pelas eliminatórias. A convocação é um reconhecimento ao grande momento do Hugo, mas também cria uma dor de cabeça para o Corinthians, porque o jogo contra a Bolívia será na terça-feira, dia 9 de setembro, na altitude, e o Timão precisa dele em campo no dia seguinte, quando acontece o jogo de volta das quartas de final contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. A Confederação Brasileira de Futebol ainda mudou a data dessa partida de volta, o que piorou a logística. Antes, Hugo teria pelo menos 2 dias de descanso, agora terá apenas algumas horas entre o jogo da seleção e o compromisso pelo Timão. Para o Corinthians, ele é peça fundamental, então a solução deve ser fretar um voo exclusivo para garantir que ele esteja à disposição. É mais uma novela em meio a um calendário sufocante que nunca favorece os clubes. Enquanto isso, o departamento de futebol também confirmou a renovação de contrato do volante André Luiz, garoto da base que está no clube desde os 9 anos. A multa rescisória dele quadruplicou para o mercado interno e subiu para 100 milhões de euros no mercado internacional. Isso mostra como o Corinthians pretende valorizar seus jovens talentos, até porque, com tantos desfalques no elenco, André Luiz já começa a ganhar espaço. Ele foi relacionado contra o Vasco, não entrou, mas deve ter chances agora diante do Atlético Paranaense, principalmente porque o meio de campo está desfalcado de Yuri Alberto, Carrilho, Martins, Ranielli suspenso e ainda tem a situação de Rodrigo Garro, que sente dores no joelho por causa do gramado sintético. Garro vem jogando no sacrifício e, mesmo sendo peça fundamental, o corpo técnico já entende que vai precisar dosar a presença dele. O problema é que domingo já tem clássico contra o Palmeiras e o Dorival precisa escolher onde vai arriscar. Ao mesmo tempo, Memphis está voltando de lesão muscular, chegou a brincar mostrando a chuteira e dizendo que estava de volta, mas a dúvida é se o técnico vai colocá-lo em campo nesse jogo de ida da Copa do Brasil ou se vai segurá-lo para o clássico. Ele já treinou com bola, está na fase final de transição, mas a decisão passa por avaliar se vale a pena colocá-lo num gramado sintético logo de cara. O certo é que Dorival vai ter que recorrer à molecada outra vez. Guinegão e Kaique já mostraram personalidade e podem ganhar espaço. O primeiro jogo das quartas é fora de casa, contra um time que não vive o melhor momento, mas que pode complicar. O Corinthians não pode tomar uma pancada logo na ida, porque reverter depois fica muito mais difícil. É um daqueles momentos em que o elenco precisa se virar com o que tem, enquanto a diretoria corre contra o tempo para resolver o transfer ban e reforçar o grupo. E é nesse contexto turbulento, de pressão dentro e fora de campo, que Osmar Stabil começa seu mandato de forma definitiva. Ele não teve tempo de preparar um grande plano, não entrou pela porta da frente com promessas mirabolantes, mas sim assumiu como alguém que já estava ali, segurando a bronca, e que agora ganhou o carimbo oficial para comandar o Corinthians. O que se espera é que ele consiga equilibrar a política, a gestão financeira e as demandas do futebol, porque o torcedor, no fim das contas, quer ver o time brigando por títulos, não importa quem esteja na presidência. Quando a gente fala do Corinthians, não dá para esquecer que o futebol não se resume ao que acontece dentro de campo.
A política e a estrutura fora das quatro linhas são determinantes para o clube conseguir dar passos sólidos, e é exatamente nesse ponto que entra a discussão sobre a volta de um diretor estatutário de futebol. Esse cargo existe no estatuto, mas ficou vago desde a saída de Rubão, e ao longo das últimas gestões acabou sendo visto como uma função que ora fortalece, ora atrapalha, dependendo da escolha feita para ocupá-lo. No momento, quem concentra praticamente todo o poder de decisão é Fabinho Soldado, executivo que acumula funções e que vem sendo alvo de muitas críticas justamente por essa centralização. Há empresários reclamando que não conseguem sequer apresentar jogadores ao Corinthians porque o contato é sempre fechado em torno de Fabinho. Ou você passa por ele, ou não passa. Esse tipo de estrutura, por mais que traga rapidez em algumas decisões, acaba limitando o clube em outras. O futebol é um mercado dinâmico, em que propostas e oportunidades surgem a todo instante. Se o filtro é feito apenas por uma pessoa, o risco de perder boas chances aumenta. E no Corinthians, um clube que precisa urgentemente encontrar soluções criativas e reforços pontuais, isso pode custar caro. É por isso que muitos conselheiros e até membros do próprio departamento acreditam que Osmar Stabil terá de nomear um diretor estatutário nos próximos meses. Não seria apenas para dividir funções, mas também para dar mais representatividade à gestão do futebol. O torcedor sente que o clube ficou engessado, que decisões importantes demoraram a ser tomadas ou foram conduzidas de forma isolada, sem discussão mais ampla. E o Corinthians é grande demais para depender de um só nome no comando do futebol. Vale lembrar que esse cargo, quando bem exercido, funciona como um elo entre a diretoria, a base e o profissional. Um exemplo claro foi quando Chicão, ex-jogador do clube, fez parte desse elo de ligação. A saída dele deixou uma lacuna importante, que ficou evidente em casos como o de Cauê Furquim, jogador da base que acabou indo para o Bahia após o pagamento da multa rescisória. Não é que o Corinthians tenha sido enganado ou passado para trás. A questão foi simples, faltou alguém próximo para acompanhar de perto a negociação, para blindar a situação e impedir que ela chegasse a esse ponto. O Bahia agiu dentro da regra, pagou a multa e levou o jogador. Mas a ausência de uma diretoria mais robusta mostrou o quanto a estrutura atual, centralizada no Fabinho, deixa buracos. Quando se fala em gestão de futebol, não se trata apenas de contratar ou vender jogadores. É sobre gerir pessoas, administrar crises, lidar com vestiário, entender o mercado e ainda se antecipar às oportunidades. Não é possível que uma só pessoa consiga estar presente em todas essas frentes sem deixar falhas. E a soberba, como já disseram, precede a queda. Fabinho, de tanto centralizar, acabou criando uma bolha em torno de si. Hoje, muitas decisões passam unicamente por ele, o que aumenta a pressão e, inevitavelmente, gera insatisfação. Stabil, como novo presidente efetivo, terá de decidir se continua apostando nesse modelo concentrado ou se abre espaço para dividir responsabilidades. O torcedor quer competência, não importa se vem de um executivo, de um diretor estatutário ou de uma combinação dos dois. O que não pode é o Corinthians perder negócios e reforços porque um filtro pessoal impediu que outras vozes fossem ouvidas. No futebol, a diversidade de opiniões e olhares costuma enriquecer o processo, e os exemplos estão aí em rivais que souberam montar uma diretoria plural e colheram os frutos em títulos. Ao mesmo tempo em que essa discussão política acontece, o time segue enfrentando problemas práticos. Dorival tem que lidar com uma série de desfalques, especialmente no meio-campo, setor que virou dor de cabeça. Sem Yuri Alberto, sem Carrilho, sem Martins, com Ranielli suspenso e Garro no sacrifício por causa das dores no joelho, a solução natural tem sido recorrer aos garotos da base. E não é só questão de necessidade, é também uma oportunidade de ver novos talentos surgirem. André Luiz, que renovou o contrato recentemente, é um exemplo. O garoto foi relacionado pela primeira vez contra o Vasco, não entrou, mas já mostrou que pode ganhar espaço justamente porque as opções diminuíram. O calendário, como sempre, atrapalha. Depois do confronto contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, já tem clássico contra o Palmeiras no domingo, e logo na sequência a volta das quartas em casa. É jogo atrás de jogo, decisão atrás de decisão, sem tempo para respirar. E aí entra a questão da preparação física, que também preocupa.
Memphis voltou a treinar com bola, acelerou a recuperação, mas colocar um jogador que vem de lesão muscular para atuar logo em cima de um gramado sintético pode ser um risco enorme. O mesmo vale para Garro, que sente os efeitos no joelho. O departamento médico, a comissão técnica e até a presidência precisam estar alinhados para não queimarem etapas e perderem jogadores ainda mais tempo. E, claro, não dá para ignorar o peso da convocação de Hugo Souza. A convocação é justa, o momento dele é excelente, mas para o Corinthians vira um dilema. Ele vai jogar na altitude contra a Bolívia no dia 9 de setembro e, no dia 10, o Timão decide em casa a vaga na semifinal da Copa do Brasil. A logística é cruel. A solução encontrada deve ser fretar um avião para trazê-lo de volta imediatamente, mas ainda assim é apertado. Imagina um goleiro jogar na altitude de La Paz, no dia seguinte, precisar estar em São Paulo defendendo um clube que joga a vida em um mata-mata. É o tipo de desafio que só o futebol brasileiro, com seu calendário maluco e falta de sintonia entre CBF e clubes, consegue produzir. Esses problemas logísticos e políticos acabam se misturando porque o torcedor não separa. Para ele, o presidente é o responsável por tudo. Se o time perde, se o jogador não chega, se o goleiro não volta a tempo, é o presidente que paga a conta. Stabil sabe disso e já mostrou que vai tentar blindar o elenco das turbulências externas. Ele não promete soluções mágicas, mas transmite a imagem de alguém disposto a segurar as pontas enquanto o clube busca fôlego. E nesse contexto também aparece a discussão sobre a volta de um diretor estatutário. Muitos defendem que é essencial ter alguém que faça a ponte entre base e profissional, que converse com empresários, que alivie a sobrecarga de Fabinho e que traga uma visão diferente. Outros lembram que, nos últimos anos, esse cargo foi ocupado por pessoas que não deram certo, que falharam nas escolhas e que muitas vezes atrapalharam mais do que ajudaram. Stabil terá que pesar os dois lados. A única certeza é que o modelo atual, centralizado em apenas um nome, já mostrou seus limites. Enquanto tudo isso acontece, a torcida observa com um misto de desconfiança e esperança. Desconfiança porque o clube já viveu muitas promessas que não se concretizaram. Esperança porque, mesmo com tantos problemas, o Corinthians ainda está vivo na Copa do Brasil, tem jovens surgindo e conta com um presidente que, pelo menos até agora, demonstrou coragem para enfrentar a crise. O desafio é enorme, a pressão é diária, e cada decisão, por menor que pareça, pode ter um impacto gigante. O Corinthians é assim, não existe calmaria. Cada semana é um novo teste de resistência, seja na política, no financeiro ou dentro de campo. Stabil já entendeu isso e sabe que, para conduzir o clube até o final de 2026, vai precisar de muito mais do que articulação política. Vai precisar de pulso firme, capacidade de diálogo e, acima de tudo, competência para montar uma diretoria forte e um elenco competitivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians oficializou a contratação de Everton Ribeiro, ex-destaque do Bahia, e a chegada do meio-campista gerou burburinho imediato nos bastidores do futebol brasileiro. A notícia repercutiu rapidamente entre torcedores, jornalistas e especialistas, que começaram a especular sobre os impactos da movimentação para a temporada. Everton Ribeiro, conhecido por sua habilidade em organizar o meio-campo e pelos passes precisos, chega sem custos para o Corinthians, fato que aumenta ainda mais a curiosidade sobre o que motivou a negociação. A transferência, que não envolveu valores financeiros, levantou rumores de uma possível vingança esportiva, dado que o Bahia perdeu uma de suas principais peças justamente para um de seus maiores rivais. Nos últimos anos, a rivalidade entre Bahia e Corinthians vinha sendo marcada por confrontos equilibrados, mas a chegada de um jogador de destaque diretamente do clube baiano ao paulista reacende discussões sobre lealdade, estratégia e motivação dos atletas. Torcedores do Bahia expressaram descontentamento nas redes sociais, enquanto corintianos celebram a aquisição, destacando a inteligência da diretoria em aproveitar uma oportunidade de mercado que pode transformar a dinâmica do elenco. A expectativa sobre como Everton Ribeiro se encaixará no time paulista alimenta debates entre comentaristas, que já projetam cenários táticos e possíveis combinações no meio-campo.
A movimentação também provoca questionamentos sobre a capacidade do Bahia de repor um jogador de tamanha importância sem prejudicar o desempenho da equipe em campeonatos nacionais e regionais, considerando que Everton Ribeiro exercia papel central nas construções ofensivas e na organização do jogo. Além disso, há uma curiosidade natural sobre como o atleta se sentirá diante do desafio de defender o time que historicamente é rival, levantando a possibilidade de uma motivação extra em cada confronto direto, o que aumenta ainda mais o clima de expectativa e suspense em torno da chegada do craque ao Corinthians, reacendendo debates sobre rivalidades históricas e decisões estratégicas dentro do futebol brasileiro contemporâneo. O clima em São Paulo e na torcida do Corinthians é de entusiasmo, mas também de especulação sobre os reais motivos que levaram Everton Ribeiro a aceitar o convite da equipe paulista. Fontes próximas à diretoria sugerem que o clube buscava um jogador de alta capacidade técnica, capaz de articular jogadas e oferecer soluções rápidas no ataque, e encontraram exatamente isso em Ribeiro, cuja experiência e visão de jogo são amplamente reconhecidas. Por outro lado, nos corredores do Bahia, o clima é de frustração e surpresa, com torcedores questionando a permanência de uma liderança tão estratégica que, agora, terá papel ativo no adversário direto. O cenário cria um ambiente de tensão e expectativa, já que cada jogo entre Bahia e Corinthians poderá ser observado sob a ótica do embate pessoal do atleta contra seu ex-clube. Jornalistas esportivos ressaltam que transferências dessa natureza têm efeito psicológico significativo, podendo influenciar o desempenho tanto de quem deixa quanto de quem recebe o jogador. Rumores indicam que o Corinthians teria se movimentado de forma silenciosa, evitando chamar atenção durante negociações, estratégia que gerou surpresa na mídia esportiva. Essa contratação gratuita, além de ser um feito de planejamento, acende debate sobre como clubes com orçamento mais limitado podem perder peças fundamentais para rivais com maior poder de atração, desestabilizando o planejamento e força competitiva. Everton Ribeiro, por sua vez, já se posiciona como figura de destaque dentro do elenco, e analistas projetam que sua chegada pode modificar completamente a dinâmica do meio-campo corintiano, oferecendo versatilidade e criatividade, características essenciais para disputar títulos. A especulação sobre se a transferência foi motivada por um desejo de retribuição esportiva ou pura ambição profissional aumenta a narrativa dramática em torno da contratação, mantendo torcedores e especialistas atentos a cada desenvolvimento, enquanto a rivalidade histórica entre os clubes ganha nova camada de tensão, carregando o rumor para além do campo e para o imaginário popular, onde cada detalhe da movimentação é interpretado como parte de uma possível revanche ou jogada estratégica de mestre do futebol brasileiro contemporâneo. Nos bastidores, circula uma narrativa de que Everton Ribeiro teria se sentido subvalorizado no Bahia e encontrou no Corinthians uma oportunidade de se reinventar e desafiar antigos padrões de atuação, criando teorias de que a transferência não foi apenas um passo de carreira, mas também uma espécie de provocação velada ao rival. Fontes não oficiais sugerem que o jogador recebeu propostas de outros clubes, mas optou pelo Corinthians, não apenas pelo projeto esportivo, mas pelo prestígio de atuar em uma equipe tradicional, com grandes torcidas e histórico de conquistas nacionais e internacionais. Essa escolha reforça a ideia de que a movimentação pode ter sido motivada por um mix de ambição pessoal, desejo de superar desafios e, claro, a possibilidade de entrar para a história de confrontos diretos entre os dois clubes. Comentários nas redes sociais já mostram debates acalorados, com torcedores do Bahia lamentando a perda de um ícone e sugerindo que a diretoria poderia ter agido de forma mais estratégica para segurar o atleta. Por outro lado, a torcida corintiana exalta a chegada de um reforço de peso que pode trazer resultados imediatos, elevando a expectativa para os próximos confrontos e aumentando o interesse da mídia em acompanhar a evolução tática do elenco. A movimentação do Corinthians é vista por especialistas como um acerto de planejamento, conseguindo trazer um atleta de alto nível sem custos, o que reforça a inteligência administrativa e esportiva do clube paulista. Ao mesmo tempo, a narrativa de vingança alimenta um clima de rivalidade que ultrapassa o campo, incentivando discussões sobre psicologia esportiva, lealdade, estratégia de elenco e motivação individual. A perspectiva de que cada duelo direto entre Bahia e Corinthians agora possa ter um tempero extra de competitividade aumenta a expectativa do público, reforçando a ideia de que futebol é muito mais do que técnica e tática, envolve histórias, sentimentos e, sobretudo,
A capacidade de criar suspense e emoção em cada jogada, e a contratação de Everton Ribeiro simboliza perfeitamente essa mistura de talento, drama e intriga que move o futebol brasileiro de forma tão intensa e apaixonante. Analistas esportivos destacam que o impacto da contratação de Everton Ribeiro no Corinthians pode ser imediato, tanto em termos de resultados quanto na reorganização do estilo de jogo do time. Com sua experiência, ele pode assumir papel central no planejamento das jogadas ofensivas, oferecendo alternativas estratégicas para criar situações de perigo, abrir espaços na defesa adversária e fornecer passes de qualidade para atacantes, elevando o nível de competitividade do elenco. Rumores indicam que o jogador também poderá atuar como liderança dentro do grupo, orientando colegas mais jovens e ajudando na integração tática de jogadores recém-chegados. Essa função multifacetada aumenta a expectativa sobre sua adaptação ao novo clube, mas também alimenta discussões sobre como o Bahia conseguirá lidar com a ausência de uma peça que era fundamental para a organização do jogo e a transição ofensiva. O clima de especulação também envolve possíveis repercussões psicológicas em confrontos diretos entre os clubes, com o público antecipando que cada toque de bola de Ribeiro poderá ser interpretado como uma resposta simbólica ao seu ex-clube. A narrativa da vingança se torna combustível para debate sobre motivação, influência de atletas em rivalidades históricas e como movimentos de mercado podem alterar o equilíbrio de forças entre equipes tradicionais. Jornalistas e comentaristas reforçam que, além do impacto técnico, a transferência oferece uma história rica para a mídia explorar, aumentando engajamento e interesse nos jogos, enquanto torcedores e especialistas tentam decifrar se a movimentação do jogador será decisiva ou meramente simbólica. Nesse contexto, o futebol se revela como palco de estratégias complexas, negociações silenciosas e narrativas que atravessam o campo, as redes sociais e o imaginário coletivo. E a chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians encapsula perfeitamente essa dinâmica, tornando cada partida potencialmente um capítulo dramático em uma rivalidade que já é histórica e agora ganha contornos ainda mais intensos e instigantes. Enquanto a repercussão continua, a expectativa gira em torno de como Everton Ribeiro será recebido pela torcida do Corinthians e como se comportará em campo diante de seu ex-clube. Rumores internos apontam que a diretoria paulista aposta na capacidade do atleta de inspirar o time, mantendo-o concentrado e motivado em confrontos decisivos, com a intenção de criar um ambiente competitivo e ao mesmo tempo harmônico. A narrativa de que o jogador chega para vingar provoca debates sobre ética, profissionalismo e emoção no esporte, com comentaristas sugerindo que rivalidades históricas podem ser amplificadas por situações como essa, transformando cada clássico em um espetáculo carregado de simbolismo e expectativa. Por outro lado, a imprensa esportiva especula sobre a possibilidade de Bahia e Corinthians ajustarem estratégias específicas para enfrentar ou neutralizar a presença de Ribeiro, o que adiciona uma camada tática interessante aos próximos duelos. Enquanto a torcida corintiana celebra a aquisição gratuita de um atleta de renome, a torcida do Bahia vive uma mistura de frustração e curiosidade sobre o futuro da equipe sem seu principal organizador de jogo. A especulação sobre os efeitos psicológicos nos jogadores e na própria torcida cria uma narrativa paralela, onde cada passe, drible e movimentação de Ribeiro pode ser interpretada como uma resposta simbólica ao seu antigo clube. Em resumo, a transferência do ex-destaque do Bahia para o Corinthians não é apenas um movimento de mercado, mas um catalisador de histórias, rivalidades, tensões emocionais e estratégias esportivas que prometem animar a temporada, intensificar o debate sobre ética e profissionalismo, e transformar confrontos diretos entre os clubes em episódios marcantes para torcedores, jornalistas e todos aqueles que acompanham o futebol brasileiro com atenção e paixão, criando um rumor que dificilmente será esquecido nos próximos capítulos da rivalidade entre Bahia e Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!